solicitamos fraternalmente aos irmãos e às irmãs presentes que coloquem os telefones celulares no modo silencioso, a fim de que os nossos trabalhos e estudos não tenham nenhum tipo de perturbação. Nós vamos elevar, como sempre fazemos, os nossos pensamentos em oração para darmos início aos nossos estudos evangélicos e doutrinários dessa noite. Senhor Jesus, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos em vosso nome para o estudo da vossa boa nova, explicada pela doutrina espírita, o consolador que um dia, a doutrina consoladora que um dia o Senhor prometeu a toda a terra. Aproveitamos o ensejo para vos rogar as bênçãos para todos os que estão aqui presentes, o amparo, a proteção, os fluidos curadores, bem como para todos que se encontram em nossos lares, pelas ruas, nos hospitais, nos presídios. Que a vossa misericórdia, Jesus, possa estar sempre junto de nós, criaturas ainda tão necessitadas do vosso amparo e da vossa paz. Abençoai essa casa que fala do vosso Evangelho e que os estudos aqui realizados estejam sempre focados nessa boa nova de luzes e de bênçãos, que Kardec tão bem soube clarear, complementar, esclarecer. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como em todo o universo. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas faltas, livrai-nos do mal, pois que vossos são o reino, o poder, a majestade e a glória para todo sempre, que assim seja. Meus irmãos, o capítulo 19 do livro dos Espíritos, instruções dos Espíritos, a fé, mãe da esperança e da caridade. Trata-se de uma mensagem proferida na cidade de Bordeaux, na França, no ano de 1862, e cujo autor se autodenominou José, o Espírito Protetor. Para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança nas realizações das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham a criatura humana para o bem. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável, porquanto, se a mais ligeira dúvida abalar, que será do edifício que sobre ela construídes? Levantai, conseguintemente, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé não afronta o ridículo dos homens, não é fé verdadeira. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não a tinham, ou mesmo não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente
usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para a incutirdes nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhes demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para lhe dardes haver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as dificuldades da vida. Tende, pois, a fé com que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, cega filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. Meus irmãos, complementando o estudo, a questão 663 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte: podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? A resposta: as vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas há que têm de ser suportadas até o fim, mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos, e dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente, menos rudes elas vos parecem. Hemos dito que a prece nunca é inútil quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constitui grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará, bem o sabes. Ademais, não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um, porquanto o que, do vosso ponto de vista mesquinho e do da vossa vida efêmera, vos parece um grande mal, é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. Além disso, de quantos males não se constitui o homem, o próprio autor, pela sua imprevidência ou pelas suas faltas? Ele é punido naquilo em que pecou. Todavia, as súplicas justas são atendidas mais vezes do que supões. Julgais de ordinário que Deus não vos ouve, porque não faz a vosso favor um milagre, enquanto vos assiste por meios tão naturais que vos parecem obra do acaso ou da força das coisas. Muitas vezes também, as mais das vezes mesmo, ele vos sugere a ideia que vos fará sair da dificuldade pelo vosso próprio esforço. Sem mais delongas, passamos a palavra para o nosso irmão Whindersson, que iniciará os comentários da noite. Boa noite a todos. Nesta oração abençoada de abertura do nosso irmão Euro, prosseguimos aqui em paz, harmonia e na boa compreensão da Boa Nova. Hoje é a nossa terça-feira do mês de outubro, do qual nós dedicamos ao estudo do capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, conforme a programação aqui do Solar. Nas terça-feiras anteriores nós tivemos a oportunidade de estudar o item 7 e 9, e hoje nós estudaremos o item 11, que tem como tema a instrução dos Espíritos, que nos orientam, nos encaminham a compreender que a fé é a mãe da esperança e da caridade. E dentro desses 25 minutos que nós temos, nós gostaríamos aqui de colaborar com vocês na expansão, no aprofundamento do conhecimento de vocês, de nós,
acerca do poder da fé. Fé, como visto, um substantivo por vezes muito abstrato, mas que pela união dessas duas letras traz uma dimensão profunda que representa para a gente o grande farol no nosso desenvolvimento, na nossa caminhada espiritual. E às vezes, por ser tão simples no seu pronunciado, na sua redação, ela traz essa força, essa dimensão, essa esperança de que por meio da fé nós seremos capazes de cumprir os nossos desígnios. E digo isso porque, meus irmãos e minhas irmãs, porque com a fé nós também relembramos a nossa história. Lembro nos comentários do nosso irmão Lucas, por exemplo, as suas lembranças sobre quantos e quantos irmãos nossos, há mais de 2000 anos atrás, já trabalharam, discutiram, fomentaram a questão da fé, por meio, por exemplo, do descritivo da vida e da exemplificação de Jó. Quantos e quantos irmãos, principalmente nos séculos iniciais, após a passagem de Jesus Cristo, morreram nas arenas em nome desta fé. Isto, meus irmãos, nos faz lembrar de outras passagens que nós já tivemos aqui, que vieram os trabalhadores da primeira hora, os trabalhadores da segunda hora, e agora é a nossa vez de mantermos esta chama viva, tirando o proveito e a compreensão desta chama para o nosso benefício, mas, sobretudo, manter essa chama viva na humanidade. Por quê? Porque é esta chama que nós podemos compreender e depreender, que nos permitirá a nossa salvação. Numa forma sintética, nós também já entendemos que fé é acreditar. Fé é acreditar. E acreditar em quê? Acreditar nos ensinamentos de Deus. Acreditar nos ensinamentos de Deus. E o que seria este ensinamento de Deus para nós nesta terça-feira à noite? Se passearmos pelo Evangelho segundo o Espiritismo, que é a nossa referência do ponto de vista espiritual, nós vamos encontrar, por exemplo, no seu interior, um conjunto de capítulos que descreve o que seria este ensinamento, organizado aqui por Allan Kardec, mas que remonta neste primeiro conjunto de informações às referências que os próprios irmãos, discípulos, apóstolos tiveram a oportunidade de ali registrar, e os benfeitores espirituais adensam essas informações na perspectiva de que ampliemos a nossa compreensão em cima das mensagens que Deus nos deixou, do qual a fé remove montanha. Quando nós passamos, então, nós vamos ver aqui, não vim destruir a lei, meu reino não é deste mundo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados que são misericordiosos, amar ao próximo, amai os vossos inimigos, honrai o vosso pai e vossa mãe, e segue a relação de outros conteúdos, de outros ensinamentos que nós devemos nos apropriar e compreender.
para que, ao compreender, eu possa acreditar, confiar, portanto, ter fé naquilo que eu esteja lendo e aprendendo. E o nosso irmão José, que é esse espírito protetor do qual a lição concentra-se nessa noite, ele nos faz esses grandes alertas, de que para ter fé eu tenho que compreender, eu tenho que ter essa base sólida, porque eu só consigo fazer algo, seguir adiante, à medida que eu compreenda e dê significado para aquilo que eu estou buscando esclarecimento. Enquanto eu não compreender, por exemplo, que eu tenho que honrar o meu pai e a minha mãe, eu não consigo ter fé e, por meio da fé, transformar o meu comportamento, a minha ação, a minha atitude, de modo que eu tenha condições de deslocar da minha casa num sábado, num domingo, e ir lá tomar um café com meu pai. Se eu não tiver a compreensão e o significado do que está contido nessa mensagem, honrai o vosso pai e honrai a vossa mãe, e estando com eles, porventura eles estejam nervosos, e eu não trabalhar a paciência, eu não estarei exercendo isso que nós estamos chamando de fé. Se me fala aqui que eu tenho que ser brando e pacífico, se eu não compreender o que é ser brando e ser pacífico, eu não vou ter fé nas informações que estão contidas em ser brando e pacífico. Portanto, pela minha incredulidade, portanto, a minha incompreensão me leva a não praticar, às vezes, a paciência, a brandura, a conformidade. Então, esse espírito protetor, tendo a oportunidade e a experiência de passar por estes apontamentos, reforça para quem? Para a gente. Meus irmãos, minhas irmãs, a fé tem que ser ativa. Meus irmãos, minhas irmãs, nós temos que ter uma fé sólida. Meus irmãos, minhas irmãs, você terá essa fé sólida na medida em que você compreende aquilo que você está buscando. E nós estamos buscando os ensinamentos de Deus, que nós encontramos aqui materializado, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, por meio dessas lições que nós passamos aqui, assim como nós encontramos na Bíblia. Os ensinamentos de Deus está ali, do qual Ele nos enviou o maior modelo que nós temos, ou seja, Jesus. Basta que nós sigamos o que Jesus pregou, deixou, exemplificou na terra para a gente. E aqui no livro Boa Nova, nós vamos encontrar no capítulo, na lição 28, com o tema O Bom Ladrão, a compreensão do que Jesus gostaríamos que nós compreendêssemos essa questão da fé. E que eu vou fazer a leitura aqui simplificada para vocês, mas que de certa forma está contido no pensamento que ele explicou, inclusive para Levi, Tiago e Tomé. Se não, vejamos. Alguns dias antes da prisão do mestre, os discípulos, nas suas discussões naturais, comentavam o problema da fé, com desejo desordenado de quantos se atiram aos assuntos graves da vida, tentando apressadamente forçar uma solução. Então, ou seja, era uma circunstância que os discípulos estavam ali discutindo o problema da fé, tentando achar uma solução, melhor compreender.
Como será essa virtude? De que modo conservá-los intacta no nosso coração? Inquiria Levi, com atormentado pensamento. Tenho a convicção de que somente o homem culto pode conhecer toda a extensão de seus benefícios. Então Levi já traçava algumas conjecturas do que poderia, onde estaria essa fé. Não tanto assim, aventava Tiago, seu irmão. Acredito que basta a nossa vontade para que a confiança em Deus esteja viva em nós. Então Tiago já apresentava uma outra percepção, uma outra compreensão de fé. Mas a fé será virtude para que os apenas desejam? Perguntava então de novo Levi. A um canto, como distante daqueles duelos das palavras, Jesus parecia meditar. Em dado instante, solicitado ao esclarecimento, respondeu com suavidade: a fé pertence, sobretudo, aos que trabalham e confiam. Tê-la no coração é estar sempre pronto para Deus. Não importam a saúde ou a enfermidade do corpo. Não tem significação os infortúnios ou sucessos felizes na vida material. A alma fiel trabalha confiante nos desígnios do Pai, que pode dar os bens, retirá-los e restituí-los em tempo oportuno, e caminha sempre com serenidade e amor por todas as sendas pelas quais a mão generosa do Senhor a queira conduzir. Então, para ele, na explicação dele para Levi e Tiago, a fé pertence sobretudo aos que trabalham e confiam. Mais uma vez nós vamos reportar ao Espírito Protetor. Confio em que? Nos ensinamentos de quê? De Deus, do qual nós mencionamos aqui brevemente. Mas, mestre, redarguiu Levi, em respeitosa atitude, como discernir a vontade de Deus naquilo que nos acontece? Tenho observado que grande número de criaturas criminosas que atribui a providência aos seus feitos delituosos. Ou seja, às vezes comete o crime e fala: não, isso é vontade de Deus. E é uma legião de pessoas inertes que classificam a preguiça como fatalidade divina. Eu também não faço nada porque é vontade de Deus. Então, a vontade de Deus, além da que conhecemos através de sua lei e de seus profetas, então vou repetir: a vontade de Deus, além da que conhecemos através de sua lei e de seus profetas. Vontade de Deus, podemos buscar os 10 mandamentos. Vontade de Deus, podemos buscar o Novo Testamento. Vontade de Deus, podemos ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Qual que é uma vontade de Deus? Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Então, ou seja, a vontade de Deus está expressa aqui. Cabe a gente buscar essa vontade, compreender essa vontade. O que ele mencionou, o que é ter fé? Praticar esta vontade. Arlen, tenha paciência, é a vontade de Deus, mas eu fico brigando. Não, agora não tem, agora não dá, não tem paciência. Olha, diante de conflito, qualquer situação, dê uns 2 passos atrás. Não, vou lá, quero tirar satisfação. Mas qual que é a vontade de Deus? Mantenha calma. Se eu consigo dar os 2 passos para trás, ótimo, estou buscando e cumprindo a vontade de Deus, demonstração de fé, porque inclusive pratiquei, mantive o silêncio diante da discussão. Vontade de Deus, não guardemos rancor, não guardemos rancor, busque considerar, pense que motivo ou outro aquela pessoa que te ofendeu estava num momento diferente da sua vida. Esta é a vontade de Deus. Pratique
pratique. Como? Compreendendo a mensagem, lendo, relendo, ouvindo, vendo. É este movimento comentado aqui pelo nosso irmão Lucas, né? Essa força, esse potencial divino que guardamos dentro de nós. Todos nós temos esse potencial divino. A fé está com a gente. Às vezes ela está um pouco mais reduzida, tem uns que estão um pouco mais acesa, mas a fé, ela é uma qualidade divina, como nos afirma o Espírito protetor. Ela está no campo do divino. Todos nós temos essa capacidade, essa centelha da fé, que, como dito, o grande combustível gera o que, gente? Energia para quê? Para movimentar o corpo, produzir efeito. Produzir que efeito? Efeito na lógica e no caminho do bem, do qual não preciso reinventar a roda ou inventar moda. Não, é só cumprir aquilo que hoje que nós chamamos aqui, né, do Consolador prometido, que dá a extensão, a melhor compreensão para entendermos o que é ser, né, esse misericordioso. Então, esse exercício da fé, embora o termo e a palavra às vezes tão simples e um substantivo abstrato, mas que na prática e no nosso dia a dia está ao alcance às vezes de um abraço, de um aperto de mão, de um olhar carinhoso, de um ouvido mais atento. Portanto, não são obras de grande proporção, porque não é isso que Jesus nos exemplificou, não é isso que Deus quer. Ele quer que nós façamos o quê? A nossa reforma íntima, a resignação, a nossa renovação, que é o que também o Espírito protetor reforça, porque ele já teve a oportunidade de passar por essa experiência, muito provavelmente corpórea, e vai relembrar-nos disso. Gente, vamos aperfeiçoar, vamos nos renovar, vamos nos submeter, compreender essas mensagens colocadas por Deus. Então, a vontade de Deus, além de conhecermos através da sua lei, de seus profetas, através do conselho sábio e das inclinações naturais para o bem, é também a que se manifesta a cada instante da vida, misturando a alegria com as amarguras. Porque essas experimentações de fé, elas podem ocorrer em momentos de alegria, mas vai ocorrer nos momentos de tristeza, sofrimento, dor. É o momento que nós vamos explorar essa força divina que nos permite superar os obstáculos. O que é isso? Esperança. Então, a fé, sendo mãe da esperança. Se hoje está ruim, se eu estou passando um momento mais difícil, estou mais triste, algo me foi acometido que eu não gostei, estou ofendido, tenha fé, segue e confia, porque isso tudo vai passar. Tudo vai passar. Então, como ele mencionou, Deus nos presenteia, como também nos retira, depois volta de novo a nos presentear, e a vida segue nesses caminhos de idas e vindas, para que a gente possa compreender este combustível que é a fé. Ter fé, portanto, é ser fiel a essa vontade, ser fiel a esta vontade, em todas as circunstâncias, executando o bem que ela nos determina, e seguindo-lhe o roteiro sagrado, nas menores sinuosidades da estrada que nos compete percorrer, nas menores, né? Naqueles pequenos detalhes, que nós chamamos também de pequenas vitórias, que nós chamamos de pequenas vitórias, aqueles atos simples. Poxa,
meu tio está internado, está hospitalizado. Nossa, vou perder meu domingo à tarde para ir visitar ele. Ah, não, depois eu vou. E todos nós sabemos que às vezes a presença, a atenção, revitaliza o corpo e a alma. Teremos o quê? Compaixão, benevolência, caridade. Então, o que me promove isso? Na medida que eu tenho a compreensão de que eu posso ser caridoso, que eu posso ajudar o próximo, que de fato isso vale a pena, que isso é bom para mim, bom para o outro, e eu consigo praticar, são formas de demonstrar que, compreendendo a mensagem de Deus, portanto, eu estou praticando a fé. Praticando a fé. E aí, meus irmãos, já chegando aqui para o meu texto final, nós vamos então ressaltar o que o nosso irmão protetor, por exemplo, reafirma e destaca com grande ênfase: amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Enquanto houver dúvida, nós temos que buscar o esclarecimento. É o que nós estamos buscando aqui hoje, ter uma melhor compreensão em torno da fé. E tendo dúvida, nós temos que buscar esse esclarecimento. É como nós diz também em outras instruções do nosso irmão Euler, nós somos como, às vezes, vagalumes. Acende, apaga, acende, apaga. Mas isto é ato natural e decorrente da nossa evolução espiritual, da nossa caminhada. E nós teremos tempo de luzes, portanto mais acesos, à medida que nós vamos compreendendo a mensagem de Deus, o exemplo de Jesus. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nela. Como lido, se a gente não conhece, não compreende, a gente pode ter uma fé vacilante. Primeiro questionamento que aparecer, ou primeira incerteza que eu tiver, eu abandono aquela fé. Se eu não compreender o que é a paciência, se eu não aprender que tem causa e efeito, diante de uma situação que eu não compreendi direito, eu posso abandonar. Em vez de dar 2 passos para trás, eu dou 3 passos à frente e acabo agredindo, ofendendo as outras pessoas. Segue os nossos conselhos, mas compreendendo o fim que apontamos e o meio para atingi-los. Então, seja a fé e a lógica do raciocínio. A compreensão passa por meio disso. Eu ter acesso à informação, pensar sobre a informação, compreender, assimilar, alterar comportamento, portanto, atitude. A fé, ela está calçada na compreensão das coisas, a base sólida. A fé, ela é inata, está em nós e precisa desabrochar. Basta uma centelha, portanto, essa inspiração divina. A fé desperta o que tem de melhor dentro de nós. Caridade. A fé desperta o que tem melhor dentro de nós. O espírito José, protetor, em 1862, não deixa esse registro. Se você agir com fé, compreendeu quais são os ditames, quais são as orientações de Jesus, pode ter certeza, só vai despertar coisa boa em você. Aí nós vamos lembrar a prática do perdão, como é gostoso abraçar um parente, um amigo, como é bom a gente poder aconselhar, pelo menos ouvir, quando alguém está numa situação de desconforto, acaba sendo um porto seguro. Para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa. Nós acabamos de reportar a conversa de Jesus com Levi, com Tomé. Olha, tem que ser fiel e tem que praticar. Se ficarmos só no isolamento, com tudo isso aqui que nós estamos estudando nesta terça-feira, é uma fé morta.
é uma fé morta, nós temos que praticar. Como dito, para a nossa época, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Benevolência, paciência, tranquilidade, perdão, eliminar o rancor, tolerância. Escutei isso aqui hoje, aí amanhã de novo, depois da manhã de novo, dezembro de novo. Uma hora ou outra, às vezes sem perceber, eu vou lembrar dessas palavrinhas e praticar. Olha, deu certo. Há um encaminhamento para a fé. Vai pegar o Evangelho, vai pegar as obras subsidiárias. Deixa eu entender melhor o que é essa benevolência. Eu vou trabalhando. E na hora que você assusta, você está envolvido e tomado por essa gratidão, por essa inspiração divina, que só faz o quê? Você ver a vida de um outro ângulo, de uma outra forma. Você abre um leque de possibilidades que problemas não existem na vida. São formas, ou são momentos e oportunidades de você superar os seus desafios, os seus vícios. Pregai, e interessante, ele fala com a gente, pregai. Pregai pela força do exemplo, pregai pela fé, pregai pela esperança. Ou seja, à medida que experimentarmos a compreensão da palavra de Jesus, de Deus, colocarmos em práticas, vimos que é bom, não vamos ficar só com a gente, não. Vamos externalizar, porque a fé, ela é o quê? Empolgante e contagiosa. E como nós percebemos isso? Como é bom estarmos ao lado, convivendo com pessoas que nós nos sentimos bem, não é verdade? Quer no trabalho, quer na escola, quer na família. São reflexos, meus irmãos e minhas irmãs, dessa compreensão, dessa internalização dos preceitos de que Jesus deixou-nos. Então, nos comentários dele, pregai, multiplica isso, multiplica o conhecimento, multiplica a sua crença, mostra que foi bom experimentar a paciência, a tolerância, que foi bom manter em silêncio, que foi bom pensar no outro. Mostra que foi bom, não fica guardado só para você não. Por quê, gente? Porque o nosso progresso, além de individual, ele é coletivo. Nosso progresso, além de individual, é coletivo. É só olharmos os estudos aqui. Nós estamos estudando em coletividade. E assim, meus irmãos, eu gostaria, então, com essa reflexão, de encerrar estes comentários, que nós estamos aqui para prosseguir com fé, com esperança, com força de vontade, um ajudando o outro. Não entendi, vou buscar informação, porque nós precisamos de fazer, assim como fizeram os trabalhadores da primeira hora, dar prosseguimento a este grande movimento, essa grande mobilização de evolução espiritual. Nós estamos num mundo de prova e expiação. É um mundo que exige de nós transformação. E a transformação passa pela fé. No mundo de provas e expiação, o grande farol que nós temos é a fé. Segue e confia. Segue e confia. Chegou a prova? Segue e confia. Está alegre? Segue e confia. Ficou triste? Segue e confia. Segue e confia que nas palavras, nas mensagens, nos ensinamentos de Deus, sempre justos, bons, sinceros, honestos, verdadeiros. Então, nesse sentido, que Deus continue amparando a todos vocês, né, com a fé em Deus. Muito obrigado. Meus irmãos, como que nós podemos definir a fé? Emmanuel, num de seus livros,
ele diz que o vocabulário humano ainda é incapaz de definir a fé com precisão. Quer dizer, é um conceito meio abstrato, né? Em outro livro, Emmanuel fala que a fé é a certeza na assistência de Deus, é a certeza de que o bem prevalecerá e que todo o mal do presente é passageiro e que vai conduzir a um bem no futuro. Nós sabemos que a Terra está mudando, né? E ela está caminhando para ser um mundo de regeneração. E o mundo de regeneração é bem melhor do que o mundo purgatório que ela é hoje. Então, o bem está chegando, né? Bom, um espírita que viveu na cidade de Matão, lá no interior de São Paulo, de nome Cair Schutter, ele diz que ter fé é ter certeza nos nossos destinos imortais. E ter fé é ter certeza nas promessas do Cristo. E o Cristo disse que os bons possuirão a terra. Então a gente precisa de ter fé de que isso vai acontecer. Os bons vão ficar e os não bons vão para planetas mais atrasados. Bom, aqui na lição do estudo da noite, o José Espírito Protetor, ele fala bastante aqui a respeito da fé. Ele fala, para ser proveitosa, tem a fé que ser ativa, não deve entorpecer-se. Fé morta é aquela fé contemplativa. Tem muita gente, muitos religiosos, que diz o seguinte, que basta crer. Crê em Jesus e será salvo. Não é bem assim, né? Você tem de crer em Jesus, mas colocar em prática os seus ensinos para ser salvo. Ser salvo significa terminar a vida bem, terminar com proveito a presente encarnação. Então, para aproveitarmos, nós temos de usar da fé ativa e não a fé morta. Fé ativa é a fé que movimenta o bem, né? Movimenta a caridade. Então, é a fé que nos induz a fazer o bem. Bom, então é a fé ativa. Depois ele fala que a esperança e a caridade são corolários, ou seja, consequências da fé, e formam com esta uma trindade, um trio inseparável. A fé, a esperança e a caridade. Bom, tem esperança quem crê que todo mal é passageiro, confia nas promessas do Cristo de que os bons vão possuir a terra. Bom, o trio inseparável a que ele se refere aqui é a fé como certeza na vitória do bem, a esperança, que é esperança nas promessas do Cristo, de que o mal do presente se transforma no futuro num bem, e a caridade, que é a movimentação do bem para apressar a vitória do Cristo aqui no mundo. Depois ele fala que a fé é uma inspiração divina, que ela desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. Bom, como obter essa inspiração divina que é a fé? Emmanuel nos ensina que a fé, ela não cresce no coração por milagre, ela não cai do céu, né? Ninguém ganha a fé, e que a fé é conquistada só a poder de muito esforço pessoal.
Então, cada um tem de adquiri-la pelo seu próprio esforço. Ele adverte ainda que não podemos ter a fé e a paz que ela proporciona quando estamos excessivamente preocupados com as ansiedades terrestres, quando estamos preocupados com as ambições inferiores, quando estamos nos intoxicando com maus livros, com opiniões ociosas, com discussões excitantes, com o hábito de criticar o próximo sem analisar a nós mesmos. Bom, uma coisa importante que Emmanuel diz, né? Como inspiração divina, a fé penetra pelos nossos canais intuitivos, pela nossa mediunidade, né? E esses canais intuitivos devem estar desobstruídos de tudo aquilo que é de natureza inferior, para que a fé, então, penetre. Então, há pessoas que dizem assim: como eu gostaria de acreditar naquilo que os espíritas acreditam, como eu gostaria de ter a fé que fulano de tal tem, mas eu não consigo, eu não creio, né? Eles não sabem que essa fé foi conquistada com sacrifício e que foi necessário um certo abandono das coisas fáceis, do materialismo, do menor esforço, né, para adquiri-la. Foram necessários muitos anos de estudo edificante, de muitas reflexões e também de sofrimento, porque o sofrimento ajuda a gente a conquistar aí a fé. Não são somente as coisas materiais que custam um determinado preço. As aquisições espirituais, morais, também têm seu preço. É o preço do esforço, da dedicação, da perseverança, do sofrimento. Então, a fé exige trabalho ativo para a gente conseguir. Depois, o Espírito Protetor fala aqui que a fé é a base da regeneração. Se a pessoa adquire a certeza de que o bem prevalecerá, ela adquire também forças para regenerar, para domar seus impulsos inferiores, para corrigir erros, né? Para fazer uma correção de rumo em sua vida. Então a fé faculta isso. Depois ele diz aqui o seguinte: a fé sincera é empolgante e contagiosa, comunica-se aos que não a tinham, ou mesmo não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhes demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para lhes dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Bom, nós temos aí exemplos de pessoas que tiveram muita fé e realizaram muito, aquela fé ativa. Nós temos o Paulo de Tarso. E o Paulo de Tarso, quando ele ficou conhecendo os ensinos de Jesus, depois de estudá-los durante 3 anos lá no deserto, ele chegou à conclusão de que os ensinos de Jesus não podiam ficar circunscritos àquele povo, daquela região, que ele tinha de levar aquilo para o mundo inteiro. Então, com a fé impressionante, ele saiu viajando o mundo inteiro num trabalho de universalização dos ensinos de Jesus e fundou comunidades cristãs no mundo inteiro. Um homem só. E quem já leu a vida dele sabe.
Ele foi mordido por cobra nesse trabalho, foi assaltado por ladrões, bateram nele em determinado lugar até ele ser considerado morto e ser retirado de lá, tendo um balaio de lixo, né? E então foi um trabalho hercúleo. Então, esse trabalho era impulsionado por uma fé enorme, né? Kardec começou o trabalho dele com 50 anos e ele, com muita fé, realizou seu trabalho em 15 anos. Deixou para a gente aí organizados 5 livros, com toda a base da doutrina espírita. O Gandhi também, com muita fé, ele conseguiu a independência da Índia, da Inglaterra. A Índia era a possessão da Inglaterra. Então ele colocou na cabeça dele também, do povo, que ele iria conseguir a independência sem revolução, sem tiros, sem morte, através de uma atitude de não violência, e ele conseguiu. Então, a fé é impressionante, a fé ativa, ela faz realizações enormes, né? Depois ele diz o seguinte: não admitais a fé sem comprovação, cega filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para os atingirmos. E aí ele fala de uma fé raciocinada, né? Por que a fé deve ser raciocinada? Uma fé sem raciocínio pode levar ao fanatismo religioso. E nós temos visto aí que o fanatismo religioso, ele tem gerado terrorismo, né? A fé não raciocinada leva ao fanatismo religioso, e o fanatismo religioso tem conduzido aí a muito terrorismo. Basta dizer aí a derrubada das Torres Gêmeas, né, lá nos Estados Unidos. Bom, depois Kardec diz o seguinte: porque a fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega já não é deste mundo. E aí ele complementa: fé inabalável é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Essa citação de Kardec é muito repetida, né? Então, a fé inabalável, ela tem de encarar de frente a razão, a ciência, né, em qualquer época da humanidade. Bom, que mudanças que acarreta a fé? A fé nos traz uma série de mudanças: otimismo sadio, vontade de viver, a esperança, a confiança nos desígnios de Deus, a valorização do sentimento de amor ao próximo, quer dizer, a caridade, melhor utilização do tempo em face da consciência do progresso que temos a alcançar. A fé conduz à paciência, à tolerância e à busca das outras virtudes cristãs. Enfim, a fé nos leva à chamada reforma íntima, a reforma interior, que é a busca constante de todas as qualidades da alma, que é aquilo que todos nós espíritas temos de procurar, fazer a nossa reforma interior.
Bom, quando a gente fala sobre fé aqui, eu sempre lembro de um companheiro nosso que já foi para o outro lado da vida, que é o Herman. E o Herman, sempre quando ele tratava desse assunto, ele lembrava das palavras do apóstolo Tiago, né? Mostre-me a sua fé sem obras, que com obras mostrarei a minha fé. Nunca mais esqueci, porque o Herman repetia isso, ele gostava inúmeras vezes, né? Bom, e então, como vimos aí, a fé não pode ser sem obras, a fé tem que estar calcada em obras. E nós trouxemos para terminar aqui a nossa participação uma história que fala sobre a fé sem obras. Bom, é chamada O Exame da Virtude. Narra-nos um episódio autêntico que certo orientador do mundo israelita enviou um discípulo que se notabilizara na interpretação dos profetas para determinada cidade, cujos habitantes se chafurdavam em vícios e enfermidades de toda espécie, com a recomendação de prestar-lhes concurso ativo. Então, esse discípulo foi para esse lugar. 2 lustros, cada lustro são 5 anos, então 2 lustros são 10 anos. 2 lustros correram, e porque as notícias do povoado fossem cada vez mais inquietantes, o guia do povo chamou o enviado, que compareceu em atitude hierática, ou seja, de respeito, né? Mostrando na túnica lirial, quer dizer, na túnica branquinha, e no semblante mortificado de jejuns, quer dizer, estava lá com magro, né? A rigorosa observância da lei do Moisés. Então, ele estava lá com a roupa limpinha, branquinha e magro de tanto jejum. As primeiras interpelações ouvidas, respondeu em tom grave: mestre, para dar exemplo de virtude, retirei-me para o campo, onde todos sabem que existo. Compreendo, disse o mentor. A solidão é necessária para que o pensamento se refaça com a inspiração divina. Contudo, sem ligação com as estruturas, com as criaturas humanas, é impraticável qualquer obra de auxílio. Quer dizer, para você ajudar, você tem que estar lá no meio do povão, né? Então você não pode ficar na solidão lá, sem falar com ninguém. E o entendimento continuou. Para não errar, vivo em completo mutismo no fervor da oração. Medida essencialmente importante, mas ainda que tenhamos de aprender em duras experiências, é preciso falar para que o bem seja feito. Expondo a pureza dos meus sentimentos, visto-me exclusivamente de branco. Então ele estava sempre com a túnica branquinha ali. Costume honroso. Isso, no entanto, não deve impedir que nossa roupa se enodoe, quer dizer, se suje do trabalho de ajuda aos outros, para ser novamente lavada em momento oportuno. Minhas refeições são apenas de ervas, hábito excelente. Contudo, para trazer o corpo em condições de servir, é importante não desertar dos sistemas de alimentação comum, embora seja nossa obrigação garantir a simplicidade e fugir aos desregramentos, usando a carne, o leite, os ovos, as folhas, os frutos e as raízes, usando dos animais e das plantas, tão somente na cota indispensável à manutenção da existência. Durmo sem qualquer agasalho, fustigando, quer dizer, castigando as tendências inferiores. Eu achava que se ele dormisse lá sentindo frio, que ele estava aí castigando as tendências inferiores do seu espírito, né? Isso é um engano.
Louvável propósito, mas na preservação da saúde orgânica é justo repousar nos moldes em que os outros descansam, a fim de que a vida no corpo nos ofereça maior rendimento para o melhor. Faço, porém, muito mais. Tenho o leito eriçado de pregos, quer dizer, ele dormia em cima de um monte de ponta de prego, castigando a volúpia, os prazeres da carne. Nobre intento, sem dúvida, entretanto, vale mais combater a nós mesmos na prestação de serviço ao próximo, para que a nossa luta não seja vã. Silenciando o pupilo, indagou o chefe. E a tarefa, silenciando o pupilo, indagou o chefe. E a tarefa de que te incumbiste, quer dizer, ele havia sido incumbido de ir para um povoado onde estava tendo doença, sofrimento, né? Então ele mandou ir para lá para ele ajudar. E perguntou, e a tarefa que eu te dei lá? Né? O que você fez? Mestre, replicou o mensageiro desapontado. Sinceramente, devo dizer que os cuidados na apresentação da virtude me tomam o tempo todo. Quer dizer que então ele estava lá de branquinho, arrumadinho, né? Mas trabalhar que era bom mesmo, ele não trabalhou, nem ajudou, não cumpriu aí a sua tarefa. A sua fé não foi uma fé sem obras, não foi uma fé ativa. Nisso, belo cavalo de alvo pelo, quer dizer, um cavalo branquinho, entrou no pátio da casa conduzindo um pobre ferido, cujas últimas energias o deserto esgotara. Então, chegou lá, deitado em cima do cavalo, uma pessoa que teve qualquer problema no deserto, poderia ter sido assaltado por ladrões, né? E chegou lá, deitado em cima do cavalo. O velho orientador comandou as providências iniciais de socorro e, trazendo o discípulo à frente do soberbo animal que escarvava o solo, quer dizer, que cavava assim, passava a pata no solo superficialmente, falou com bondade. Pois olha, meu filho, este cavalo igualmente mora no retiro da natureza, quer dizer, ele mora lá no campo, não se expressa com linguagem humana, veste-se todo em cabelos cor de neve, é um cavalo branquinho, come apenas a erva que brota do chão, dorme ao relento, é calçado de cravos perfurantes. O cavalo, o calçado dele é a ferradura presa no casco através de cravos, né? Então, por isso que ele diz, come apenas a erva que brota do chão, dorme ao relento, ao tempo, né? É calçado de cravos perfurantes e não passa de um cavalo. Mesmo assim, é o companheiro dos viajantes fatigados e ainda agora acaba de arrebatar o mercador prestimoso à sepultura da areia. Quer dizer, se ele não continuasse lá, ele ia morrer lá no deserto da areia. Em seguida, demandou o interior para confortar o recém-chegado, deixando o aprendiz a meditar quanto à vacuidade da virtude vazia. Quer dizer, então, o vazio de suas virtudes. Quer dizer, ele era um camarada inútil. Foi para lá, mas não fez nada, não ajudou em nada, a roupinha estava branquinha, mas ele não sujava, porque para ajudar o próximo ela ia sujar, e ele ficava lá, do relva. Então, é a fé sem obras. Então, que Deus nos ajude a encher a nossa fé de boas obras. Que Jesus nos abençoe. Com as boas energias dessa casa,
com as boas vibrações que foi nos apresentado nos estudos dessa noite. Que possamos unir os nossos pensamentos, elevar ao alto, agradecendo a Deus, nosso Pai de amor, de infinita bondade, a Jesus Cristo, nosso bom amigo, mestre amado, a oportunidade de nos encontrarmos aqui reunidos por mais uns estudos que foi nos apresentado essa noite. Rogando a Deus que suas bênçãos sejam conosco, encarnado e desencarnado, seja junto com os nossos familiares e amigos, com todos os nossos irmãos que não tiveram aqui oportunidade de estar junto conosco. Mestre querido, amado, que as suas bênçãos generosas e compassivas sejam com todos os nossos irmãos que se encontram em dores e sofrimento. O Senhor é meu pastor, nada me faltarás. Deitar-me faz em verdes pastos, guia imensamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia pelas veredas da justiça, pelo amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Assim seja. E com essa rogativa, em nome de Deus, de Jesus, nosso mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono dessa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos encerrando os nossos estudos evangélicos e doutrinários da noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, minhas irmãs, que todos possam seguir com Deus após o passe, para que